Faltam 5 minutos ou 4 minutos para as 20 horas. Como eu gosto de começar as coisas um pouco antes, eu já entrei para podermos orar. Bem-vindo, meu irmão. Para a gente poder orar uns minutinhos para essa live ser proveitosa. Então, olá, Rose, bem-vinda. Vamos ter um tempo aqui de oração, hein, Marlene? Vamos orar, meu filho, orar. Deus, obrigado em nome de Jesus. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nos ilumina nosso entendimento para que possamos absorver aquelas preciosas verdades da tua palavra e dá-nos um coração humilde, simples, para que o Senhor nos visite e faça com que nossa vida seja realmente um motivo de glória para o seu nome. Obrigado, Deus, pelo momento que estamos passando, pelas oportunidades que temos tido, porque o Senhor domina sobre todas as coisas. Tu estás absolutamente no controle de tudo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Aleluia. Glória a Deus. Estamos falando de esperança fortalecida. Como Paulo disse aos Efésios, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É quase que uma redundância, fortalecido na força do poder dele. Força e poder. É um poder mais poderoso que o maior poder que você pode pensar, mais poderoso que a explosão de um vulcão, como explodiu semana passada, o Krakatoa, que teria lançado cinza a 15 quilômetros de altura. Se tivesse um avião a 10 mil metros passando sobre o Krakatoa, ele teria sido incinerado. É uma força muito poderosa. E muitos, incrível, há uns semanas atrás, parece que houve 12 explosões em 12 vulcões ao redor do mundo. Tem coisas acontecendo, irmãos? Para isso, precisamos ficar atentos para que a gente seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, porque é isso que importa. Então, hoje nós continuamos a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estamos no capítulo 3. Já vimos que na primeira carta Paulo falou das tribulações que a igreja estava passando, mas na segunda carta ele fala das tribulações que a igreja iria passar quando da volta de Cristo, essa grande tribulação profetizada por Jesus nos evangelhos. Então, no capítulo 3, nós fomos até o versículo 5, e agora vamos a partir nós fomos até o versículo 5? Vamos a partir do versículo 6, capítulo 3, versículo 6, isto. Mandamo-vos, vou ler do versículo 6 até o 12, nesse momento. 2 Tessalonicenses 3, 6 a 15, a 12. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vocês mesmos sabem como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vocês, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos autoridade para imitar a vocês,
não que, porque não tivéssemos autoridade para vos... Desculpa, eu perdi ali a leitura. Não, versículo 7. Porque vocês mesmos sabem como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça, pulei um versículo, comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade não porque não tivesse autoridade para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, coma o seu próprio pão. Desculpa a má leitura, porque a letra ficou meio pequena, e aí eu fiquei com dificuldade de ler. Então, nessa passagem de 2 Tessalonicenses 3, 6 a 15, o Paulo parece, você dizer, esse Paulo é muito mandão, né? Porque ele fala 3 vezes a palavra mandamos. Mandamos que você se aparte de irmãos que andam desordenadamente, mandamos que se alguém não quiser trabalhar, não coma, mandamos, exortamos que trabalhando com sossego coma seu próprio pão. Então, o Paulo tem muita autoridade, né, para falar essas coisas. E aqui nessa porção, o coração da coisa é que a igreja dos Tessalonicenses, ela estava passando por um momento talvez crítico, porque eles amavam a volta de Jesus, mas muitos caíram num desequilíbrio, porque eles queriam tanto que Jesus voltasse de um dia para o outro, que muitos pararam de trabalhar e andavam desordenadamente, e Jesus parece que estava demorando a voltar, ia comer numa casa, comer na outra, tanto é que Paulo fala que cada um coma do seu próprio pão, como fruto do trabalho. Então, essa desordem, Paulo coloca essa palavra para trazer ordem naquela igreja. Eu posso dar testemunho e compreender o que acontecia com os tessalonicenses. Quando eu me converti, eu ouvi tanta pregação sobre a volta de Jesus, que eu achava que Jesus ia voltar, né, de hoje para amanhã. Então eu abria de manhã, isso é verdade, a janela e falava assim, será que é hoje que o Senhor vai voltar? Aí um certo pastor, sabendo que eu era engenheiro, me perguntou, será que você não podia ajudar a gente a construir uma igreja naquele bairro? Talvez o primeiro lugar que eu preguei na vida. E aí eu disse para ele, como vamos construir uma igreja se Jesus está voltando? Mas eu estava totalmente desequilibrado e mal informado da palavra de Deus. Jesus falou, não vos compete saber tempos e épocas, você deve viver uma vida normal, dando glória a Deus, está pronto para ele voltar a qualquer tempo, mas também você deve trabalhar, você deve se dar, né? E aí eu fiquei meio desequilibrado. Eu estava trabalhando, óbvio, eu tinha mulher, filhos para sustentar, mas eu estava trabalhando para ganhar dinheiro. Mas aí Deus um dia chegou e me libertou, e aí eu voltei a trabalhar para a glória do Senhor. Bom, então, aqui nessa igreja, eles estavam desordenados, eles não estavam seguindo o exemplo de Paulo. Porque Paulo, ele trabalhava fazendo tendas, coisa que eu sempre fiz na vida. Todo o tempo que eu fui pastor de alguma igreja, eu ainda também trabalhei na engenharia e outros projetos. Sempre tive meu ganho na engenharia, em outros projetos, e um pouco na igreja. E esse pouco está cada vez diminuindo mais, mas o nosso Deus é fiel. Bom, e aí o que acontece é que eu fiquei desequilibrado, até que Deus chegou e me deu uma equilibrada. E o Paulo, então, ele está falando que os tessalonicenses deviam aprender a imitá-lo,
né? Imitá-lo. Porque ele é um exemplo de alguém que está trabalhando o tempo todo, né, para se sustentar, mas num certo momento da vida dele, ele começa a se dedicar só à pregação e ele precisa viajar. Inclusive, ele estava pregando para os Tessalonicenses e a igreja dos Filipenses deram oferta para ele mais de uma vez para se sustentar lá. Então, não tem nada errado de alguém receber da igreja, desde pastor, padre, o que for, desde que ele dê glória a Deus, né? E aí Paulo está dizendo, olha, se alguém, no versículo 10, isso aqui é importante, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Meu irmão, tem que trabalhar. Trabalho dignifica a vida do homem. Hoje aqui, eu tenho umas testemunhas aqui, hoje eu devo ter trabalhado várias horas para preparar essa live para vocês, horas, né? Não foi minutos, não. Sentei aqui e trabalhei, e pesquisei, busquei e orei, né, para poder falar para vocês esses minutinhos. Temos que trabalhar. Quem não quiser trabalhar, Paulo diz, não deve comer. Parece ser um pouco radical, mas é porque você não pode se encostar no outro. Isso vale desde a pessoa mais humilde, mais pobre, até o rico. Tem que trabalhar. O trabalho, ele dignifica o homem, porque Deus instituiu o trabalho desde a fundação do mundo. Ele mandou Adão dar nome aos animais, ele mandou Adão cuidar do jardim. Isso tudo era muito trabalho. Então, o trabalho dá glória a Deus, e quando trabalhamos para a glória de Deus, Deus é honrado com o nosso trabalho. Aí o Paulo diz no versículo 11, ele ouviu que alguns de vocês andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, porque quando a pessoa não quer trabalhar, ela vai ser ociosa, a menos que a pessoa chegue no ponto que ela aposentou, né? Mas eu estou com 68, tenho aposentadoria como engenheiro, mas eu pedi a Deus que eu queria trabalhar até morrer, até depois dos 80. Então eu vou continuar pregando, vou continuar escrevendo, tenho escrito como nunca. Essa mensagem que a gente está terminando virou um e-book, né, de, sei lá, mais de 40 páginas. E eu incluí esse e-book no meu livro Inesperado Fim, que agora ele está revisado. Se você quiser, me manda seu WhatsApp, seu e-mail, que eu vou te mandar de graça. Ele tem quase 200 páginas. Então, esse é meu trabalho. E eu não estou cobrando por isso. Eu dou. Então, Deus te abençoe. Então, se você anda desordenadamente, não trabalhando, você vai fazer nada, né? Você vai ser ocioso. Eu acho que mesmo a gente, quem aposentou, não pode ficar ocioso. Tem que produzir algo para a glória de Deus. Aí o Paulo diz no versículo 12, a esses tais, porém, mandamos, de novo, essa exortação forte autoridade apostólica, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como o seu próprio pão. Porque ninguém que é honrado quer ser sustentado por outros. Ninguém que é honrado quer viver de esmola. É claro que existem pobres que precisam de esmola, e Jesus falou que a gente deve dar esmola para o pobre. Mas quando o pobre tem condição de trabalhar, ele vai trabalhar, porque ele não quer viver de esmola. E o Paulo fala isso de uma maneira muito forte. E esse deve ser um exemplo a ser seguido. E aí, em seguida, ele vai terminar a carta, e eu vou terminar hoje, mas amanhã eu vou fazer a live respondendo dúvidas e questões sobre o grande tema das duas cartas, que é a volta de Jesus, né? A gente viu que ele escreveu a carta pelo menos por 5 motivos, as duas cartas. Primeiro, a gente é convertido para esperar dos céus Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Ele diz que nós vamos, quando Jesus voltar, nos alegrar com os irmãos e vamos nos alegrar no fruto do nosso trabalho.
ele diz que quem quer encontrar Cristo, espera Jesus do céu, vai ser santo como ele é santo. Depois ele diz, olha, não fica triste sobre os que morreram em Cristo, porque Deus vai ressuscitá-lo. O maior evento da história da humanidade vai ser o dia que Jesus voltar, tocar a trombeta nos céus, dar uma palavra de ordem, a voz do arcanjo, e todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. Isso é glorioso. E Paulo diz que nós somos guardados para aquele dia. Então fique fortalecido no Senhor e na palavra do seu poder. E aí ele termina a carta assim, versículo 13 de 2 Tessalonicenses capítulo 3. E vocês, vós irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não fica cansado, não vou fazer isso mais, não vou ajudar ninguém. Não se canse. Abençoa, dê esmola, dê o seu coração, dê palavras boas para as pessoas. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai o tal e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Ele está de novo falando daquela turma preguiçosa que não queria trabalhar. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. E aí, meu irmão, vamos trabalhar, que negócio é esse? Você quer viver na moleza, indo de casa em casa para comer num dia aqui, outro ali? Não pode ser assim. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. Jesus falou, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz que Jesus dá não é igual ao que o mundo dá. A paz do mundo é baseada em troca. A paz de Jesus ela é gratuita e ela parte de dentro do coração para fora e ela contamina, ela abençoa. Essa paz nos faz descansar. Está escrito em Romanos 5, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. A paz com Deus é o seguinte, a gente era inimigo de Deus pelo pecado, aí Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, nos revelou a verdade, a gente entregou a vida a Ele, e aí nós somos justificados porque cremos e nos arrependemos, e tendo sido justificados, agora nós somos reconciliados com Deus, e Deus reconcilia com Ele, é gente ruim. A Bíblia diz, é inimigo, porqueira. Jesus falou, eu vim para o doente, eu não vim para o são. Quem acha que é bom e são, nunca vai ter sido justificado pela fé. Porque a fé é em Cristo que justifica. E aí você tem paz. O Senhor seja com todos vós. Essa despedida de Paulo é gloriosa, né? Porque Jesus falou em Mateus 28, quando ele ia subir aos céus, ele falou, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quem segue a Jesus pode ter certeza que Jesus está com ele. Em 1 João capítulo 4, eu amo esse texto, João fala, nós somos de Deus. Se Deus está conosco, então nós somos dele e ele é nosso. Por isso que Paulo diz, olha, ele fala que saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as minhas cartas. Assim escrevo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Saudação. A saudação é uma graça, de nosso Senhor. Significa que Ele é nosso e nós somos dele. Essa é a maravilha de andar com Deus. Essa é a certeza que nós pertencemos a Ele e Ele pertence a nós. Isso é a garantia que nós somos justificados. E o ser justificado pela fé que nos traz paz com Deus é um assunto legal. Deixa eu explicar. A salvação tem um aspecto legal, que eu, você, todos nós pecamos, estamos totalmente destituídos da glória de Deus. Ninguém vai poder entrar na presença de Deus.
mas ele nos justifica gratuitamente pela fé na obra que Cristo fez. Então, Deus é o juiz, ele vai julgar o homem. Se você não quer entrar no juízo final, você precisa entregar seu coração a Jesus, confiar nele e ser justificado. Ser justificado é o seguinte: você é um criminoso, porque todos nós somos criminosos. Aí você falando, não, eu nunca fiz isso, eu nunca matei. Você já matou um monte de gente. Como assim, William? Eu já matei muita gente. Quando você fala mal de alguém, João falou que você é assassino. Você sabia disso? Quando você olha para uma mulher com intenção impura, Jesus falou que você é adúltero. Então, gente, não tem escapatória. A única escapatória é você se esconder debaixo das asas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, esse é um versículo que tem batido na minha mente nos dias do corona, né? Que o Senhor nos esconda debaixo das asas dele até que passem as calamidades. Agora, a maior calamidade que precisa passar na nossa vida é o pecado. E o único modo dessa calamidade passar e a gente não ter que enfrentar o juiz de toda a terra é entregando a vida a Jesus, pedindo a ele perdão pelos nossos pecados. Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E aí você vai entrar no estado de paz com Deus, porque ele terá te reconciliado com Cristo e vai te dar a vitória, em nome de Jesus. É isso. Terminamos aqui essas duas cartas gloriosas. Eu chamei uma de Aprendendo a Esperar e a outra de Esperança Fortalecida, porque Paulo diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando você se esconde, ou quando você chega, né? Eu não sei se você, quando criança, tinha aquele pai amoroso, alguns não tinham, né? E que você chegava no peito do seu pai, aquele peito grande, né? E você seu pai te abraçava, ou você se sentia a pessoa que estava abraçando a pessoa mais poderosa do mundo. Agora imagina o nosso Deus. Ele sabe tudo, ele pode tudo, ele tem tudo, ele conhece tudo, ele controla tudo, ele governa sobre tudo, ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas, ele reina sobre todos as coisas dos homens, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Nosso Deus, nosso Pai, meu Pai, seu Pai, né? Paulo falou isso de uma maneira tão gloriosa que ele chamou de Abba, Pai. Abba é uma palavrinha aramaica, que é uma mistura de hebraico com outra língua, que significa papai. Então, quando você entrega a sua vida a ele, ele se torna seu Abba. Eu amo isso, Abba, Pai. Então, queridos, vamos orar. Se você está aí ouvindo comigo, vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de quem está ouvindo e tenha misericórdia do nosso país, né? Nessa confusão que estamos passando, essa muita coisa estranha. Eu quero orar em nome de Jesus. Ore aí comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem, que o Senhor tenha misericórdia de cada pessoa, né, que entendeu o Evangelho e se rendeu ao Senhor, que o Senhor mostre a ele a sua misericórdia, porque um dia o Senhor disse através de Paulo: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu me compadecerei de quem eu me compadecer. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar, Deus, a sua misericórdia. Então eu peço, Deus, use a sua misericórdia. Estende o seu braço de amor, estende o teu manto de justiça, justifica a muitos que estão ouvindo a tua palavra e nos dá a graça de sermos salvos em Cristo. E Pai,
Nós queremos pedir pelo nosso país. Está uma confusão. Nós queremos pedir que ajude e socorra o Brasil. Eu quero orar como a tua palavra manda. Quero orar pelo presidente dessa nação, Jair Bolsonaro, que o Senhor tenha misericórdia dele, dê-lhe o temor do Senhor e sabedoria para governar. Quero orar pelos governadores, prefeitos, que o Senhor também tenha misericórdia deles e os ajude, os guie na verdade. Quero te pedir que o Senhor nos livre desse vírus, como o Senhor nos livrou do vírus do pecado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Isso aí, queridos. Então, eu estou empolgado com vocês. Essa semana já tivemos o quê? Mais de 300 visualizações e mais de 30 compartilhamentos. Meu alvo amanhã é chegar a 500. Então compartilha, manda para os seus amigos, distribui a palavra, ela é livre, a palavra vai correr livre, ela vai fazer uma obra maravilhosa. Não desanime, não fique preso em casa o tempo todo, sinceramente. Eu tenho ouvido muita coisa que não é científica. Eu tenho ouvido um lado, o outro, tem muita coisa fora dos propósitos, tem muitos interesses acontecendo no nosso país, tem muitas divisões, muitas coisas que são humanas, como nós estudamos nessa carta, as pessoas que rejeitam a verdade, rejeitam o amor da verdade, e a pessoa, quando não ama a verdade, ela vai fazer de tudo para levar lucro, e isso tem acontecido no nosso país. Eu estou mesmo assustado. Eu fiz rapidinho aqui, eu fiz um levantamento assustador, porque o vírus aí já matou 2.000 e poucas pessoas no Brasil, Mas, olha, só para você ver, em 2016, no mundo, coração e AVC mataram mais de 15 milhões de pessoas. O pulmão matou mais de 3 milhões de doenças, O câncer matou quase 2 milhões. Diabetes morreram 1.600.000. Isso é dados oficiais. O trânsito matou 1,4 milhões. Em 2018, a tuberculose matou 1,5 milhão de pessoas. Então, esse corona, ele está famoso demais. Nós estamos dando muita bola para ele. Tem alguma coisa errada nisso, mas Deus está no controle. Em nome de Jesus. Vou encerrar. Você aí, como fala, compartilha. Um abraço para todos. Que o Senhor os abençoe. Primeiro eu encerro aqui no